servo nessa noite. Venha usá-lo, Senhor, com poder, com autoridade, com amor, e que aquela palavra que o Senhor reservou para nós, o milagre que está reservado, Senhor, venha, Senhor, a ser compartilhado através da vida do teu servo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prazer é meu. Obrigado. Aleluia. Tome assento, igreja querida. Que a paz do Senhor seja com todos e em todos, para todos. Uma alegria, irmãos, um privilégio estar com os irmãos. Já estamos aqui desde a quinta-feira e nos alegramos muito em rever nossa mãe, também o pastor Elianai, a sua casa, o apóstolo, a sua família, o meu irmão Onésimo, a irmã Janete, a irmã Sara, toda a sua casa. E os irmãos, né? Alguns nós já parece que somos meio parentes. Glória a Deus por isso. Ficamos muito, muito felizes cada vez que podemos estar com os irmãos. E me alegro nesta noite, irmãos, de poder compartilhar uma palavra de Deus, com simplicidade, mas com alegria, querendo que o Senhor revele o seu propósito e o seu plano para a nossa vida e para esta igreja nesta noite. Hoje nós queremos, irmãos, com a ajuda do Espírito de Deus, falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Esse evento tão importante, tão central na vida da igreja. E pensando que quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, tinha em mente um acontecimento que deveria unir a igreja em torno do corpo do Senhor mesmo, em cujo culto a igreja se alegrasse, se sentisse membro de um mesmo organismo vivo, que é o corpo do nosso Deus. Entretanto, irmãos, por razões diversas que eu não pretendo abordar e nem teria sabedoria, quem sabe, para isso, poucas coisas têm dividido tanto a igreja como a ceia do Senhor. E há quem diga que tal pessoa não pode participar da ceia e faz uma lista de motivos. E nos cultos que eu apacento, muitas vezes eu já perdi famílias inteiras por causa da ceia do Senhor. Ao invés de agregar, perdi pessoas, porque dizem, por exemplo, que uma pessoa não batizada não pode participar da ceia. Ou então que uma criança não pode participar da ceia do Senhor, porque na visão dessa pessoa, e eu não vou entrar nos detalhes, né? Pode ficar bem tranquilo, o Senhor Jesus não teria dado ceia para a criança. E nós precisamos pensar que, se eu partir desse pensamento, e embora eu não concorde, então o Senhor Jesus também não deu ceia para a mulher. E Jesus não deu ceia então para japonês. Notaram, irmão, se eu for assim, tão estrito, eu vou chegar num ponto que só vai tomar ceia adulto judeu que tenha acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo de João até a ressurreição. E não vai sobrar mais ninguém. E poucas pessoas param para pensar que durante os séculos as famílias tomavam a ceia do Senhor. E da onde que vinha o costume de as famílias tomarem a ceia do Senhor? Da Páscoa, onde a família comia a Páscoa, porque o Senhor, Ele veio libertar a nossa família, amém? O Senhor, usando o apóstolo Paulo em Atos 16, ele responde para o carcereiro dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E não param para pensar que a igreja sempre celebrou em família, como família, a obra salvadora de Cristo. Mas no século XIII, em 1215, no Concílio de Latrão, a doutrina da transubstanciação foi transformada em dogma. E a partir daí ensina-se que quando o ministro da Eucaristia ou da ceia, como você preferir,
quando ele consagra a hóstia, ela transubstancia e vem a ser de fato o corpo e sangue de Cristo. E uma vez que as crianças mastigariam, e Hebreus diz que aquele que sujeita o corpo de Cristo a novo sacrifício, a novo vitupério, não resta mais por essa pessoa sacrifício. E nesse ano as crianças foram tiradas da ceia, e também a maioria das pessoas passou a receber somente um dos elementos. E hoje eu quero, em poucos minutos, pensar com os irmãos uma palavra de Deus. Amém, queridos? Seu coração está aberto para que cada vez que você venha para a ceia, você ainda venha muito mais alegre do que veio hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler 11 versículos. Êxodo, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Diga, na terra do Egito. Vamos dizer mais forte para não esquecer. Na terra do Egito. Você nunca vai esquecer disso. Dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha o que diz, todo o ajuntamento. O Senhor Jesus também diz, bebei dele todos. E aqui todo o ajuntamento o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comereis. Nada comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã comereis, ou melhor, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Olha que história maravilhosa. O povo do Senhor está no Egito, onde eles estão escravos já há 430 anos. E o Senhor, depois de ter operado 10 pragas por mão de Moisés e Arão, e havendo endurecido o coração de Faraó, e como o Faraó não libera o povo do Senhor para a nova vida, o Senhor diz para Moisés, em primeiro lugar, este vos será o princípio dos meses do ano. Sabe o que Deus está dizendo? A nossa vida, ela começa quando o Senhor nos liberta. Quando o Senhor nos livra do poder e do dano do pecado, é aí que a nossa vida começa de fato. Eu tenho visto muitas pessoas durante a minha jornada de fé, que tem subido ao púlpito e dito para a igreja, quanto tempo eu perdi no mundo. A minha vida só começou mesmo quando Jesus me achou.
E a pessoa está maravilhada com a nova vida. Muito bem, era isso o que o Senhor tinha em mente. A partir de agora, haverá um novo calendário na vida de vocês, e esse é o primeiro dos meses do ano. Deus diz mais: vocês vão fazer uma festa. E como se Moisés e Arão perguntassem, para celebrar o quê? Para celebrar a libertação que eu ainda vou operar. Mas nós ainda não fomos libertos. Não tem problema. Se eu resolvi que eu vou libertar vocês, é isso que vai acontecer, porque eu sou o Senhor. Então nós já vamos marcar uma festa. Olha que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 4, versículo 17, ele se refere a Deus como aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Que palavra maravilhosa, que palavra linda. E o Senhor diz: vocês vão fazer uma festa para celebrar a libertação que eu ainda vou operar na vida de vocês, e eu já vou passar o ritual, como que vai ser a festa e que alimentos farão parte dessa festa. E o Senhor diz: vocês vão comer ervas amargosas. São 3 elementos: pães ázimos, o cordeiro, ervas amargosas. E diz: as ervas amargosas, para vocês lembrarem a dureza da vossa vida e a servidão debaixo do laço de Faraó. Queridos irmãos, a maioria das pessoas que está aqui nesta noite não veio para cá porque não tinha opção esta noite. Também não vieram servir a Cristo porque a vida no mundo estava uma maravilha. Vieram para este lugar porque o pecado encheu o nosso coração de angústia, de tristeza, de desesperança. O apóstolo Paulo diz que nós nem povo éramos, nós estávamos afastados, estranhos aos pactos, não fazíamos parte da aliança. E nós vivíamos perdidos e sem Deus no mundo. Era assim que nós nos sentíamos. E um dia um vazio no nosso coração. E ouvindo um programa de televisão, de rádio, a live da igreja, Jesus nos achou. E aí o crente vem. Só que alguns irmãos, depois que a sua alma está saciada, o coração está alegre, as feridas foram curadas, ele quer voltar lá para onde ele estava no começo, e justamente de onde Deus o tirou. E o Senhor disse: então, todo ano, nessa época, vocês vão fazer uma festa agora, uma celebração, e depois a cada ano, para vocês lembrarem como era amarga a vida de vocês. O Senhor dá uma outra ordem. No dia 10 de Nisan, ou de Abib, como preferir, cada família separe um cordeiro. Aqui quem já morou no sítio deve lembrar, quando você tinha uma rei solta, um animal solto, quando chegava o tempo do abate, você separava ele, e então durante alguns dias só dava alimento limpo, água limpa, e é o que o Senhor está dizendo: separa no dia 10 o animal, porque no dia 14, à tarde, vocês vão sacrificar o animal, e recolham o sangue numa bacia, e então pegue uma plantinha chamada hisopo, e vocês vão tingir ou colher o sangue e vão pintar as ombreiras da porta e vão pintar a verga da porta. Para quê? Porque naquela noite o anjo da morte do Senhor passará em toda a terra do Egito, e todo primogênito no Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó até o primogênito daquela escrava que trabalha lá no moinho, todo primogênito morrerá. E aí diz o Senhor uma coisa: assim como Faraó feriu o meu primogênito, que é Jacó, agora chegou a vez de eu ferir o primogênito deles.
Mas eu pergunto para os irmãos, Jacó é o primogênito? Não é Esaú que é o primogênito? Ainda que os dois fossem gêmeos, quem nasce primeiro não é Esaú? Contudo, irmãos, olha que interessante, o Senhor também diz que dará o lugar de primogênito para Davi. O Senhor chama em Jeremias Efraim de primogênito. E o que ocorre? O primogênito daquele tempo, ele herdava pelo menos metade dos bens, mas era mais do que isso. Ele herdava o nome da família, o poder da família, a glória da família. Ele que representava o seu falecido pai e toda a sua casa. E agora Deus diz que Jacó é o primogênito. Sabe o que isso significa? Que diante de Deus, honrado não é aquele que o mundo honra. Honrado é aquele que Deus honra. É aquela pessoa que Deus escolhe e diz: eu vou honrar você, eu vou levantar o seu rosto, eu vou abençoar você. Note só, honrado é quem Deus honra. Aleluia! Para que no futuro, irmãos, essa pessoa que antes não era nada, essa pessoa que não tinha nada, que não podia nada, e as pessoas que o conheciam, vendo a sua vida, digam: o que aconteceu com você? O que foi que sucedeu? E você diga: Deus me honrou. Foi Ele que levantou o meu rosto e fez brilhar o seu rosto sobre a minha vida. Queridos irmãos, a palavra de Deus chama o Senhor Jesus de o primogênito de toda a criação. E por causa disso, os herdeiros da doutrina ariana dizem que Jesus foi o primeiro criado. Mas, queridos irmãos, a Bíblia também diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Eu pergunto para você, Jesus foi o primeiro que morreu? O primogênito dos mortos não deveria ser Abel? Mas no plano eterno de Deus, a palavra de Deus fala de Cristo como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia! Notem então, irmãos, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Por que eu preciso entender isso? Porque olhando para mim aqui, e eu não te conheço, pode ficar em paz, há pessoas que ainda não são libertas. Há pessoas que ainda são cativas de pecados e de vícios. Mas você acha que você veio aqui pela tua própria vontade? Eu tenho insistido nisso, queridos irmãos. Todas as nossas atrações, todas as nossas paixões, elas estão da porta da igreja para fora. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos escolheu. Aleluia! O Senhor disse, aleluia, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E você pode estar pensando assim: mas eu não estou dando nenhum fruto. Mas o Senhor, Ele olhando para você, Ele que chama as coisas que não são como se já fosse, Ele está vendo em você uma árvore frutífera. Pelo sangue de Cristo, Deus olha para você, te vê perfeito, justo e bom. Aleluia. O Senhor, Ele também diz assim, no versículo 11, vocês vão comer da seguinte maneira: os lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, e comereis apressadamente. Queridos irmãos, a palavra de Deus tem a seguinte exortação: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Às vezes, irmãos, o cristão, ele está tão atraído pelas coisas dessa vida, na sua cabeça é só ganhar dinheiro, é só militar nessa área, ou outros interesses, e o Senhor está dizendo: hoje, quando vocês comerem a Páscoa, lembrem que nós somos um povo em movimento, a igreja é um povo em movimento. Aqui não é o nosso descanso, irmãos. É muito bom que você tenha a sua casa, seu bom emprego, seu bom carro, suas coisas
parabéns, que Deus te prospere, mas não se iluda. Esse não é o nosso chamado, a nossa vocação é celestial, a nossa pátria nem é aqui, a nossa pátria está nos céus. O Senhor disse, vocês comam com a sua roupa como quem está viajando. E olha que curioso, você não precisa abrir, em 1 Crônicas 17, a palavra de Deus diz que Davi, o rei Davi, ele chama o profeta Natã e diz, ô Natã, eu moro numa casa de cedros, porque agora ele já era muito rico, eu moro numa casa de cedros, mas a arca da presença de Deus ainda está debaixo de tendas. E Natã disse para Davi, o rei, faça tudo o que está no teu coração. E achou que estava tudo certo. E o profeta vai para casa dormir. Naquela noite o Senhor aparece para Natã e diz, ô Natã, amanhã você volta lá para o rei Davi e diga o seguinte para ele, por acaso alguma vez, desde que eu tirei vocês da terra do Egito, eu pedi que alguém construísse um templo para mim? Por acaso, desde aquela vez, eu não habito com vocês de tabernáculo em tabernáculo e de tenda em tenda? Sabe o que Deus está dizendo aí? Que às vezes nós queremos parafusar Ele aqui no templo, e Ele está dizendo para a senhora igreja, hoje quando você sair por aquela porta, o Deus que habita de tenda em tenda, aleluia, Ele vai junto com você até a sua casa, até a minha casa, aleluia, Ele habita de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda, aleluia, Deus é o Deus que vai junto. Deus é Deus em movimento, o povo do Senhor é um povo em movimento. O Senhor disse, como uma Páscoa, mas como quem vai embora daqui, aleluia. E o Senhor dá uma outra instrução, diz assim, vocês vão comer pães ázimos, pão sem fermento, porque naquela noite, irmãos, está no versículo 34, diz assim, o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Há duas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. A primeira é que no versículo 26 diz assim, acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Ou que rito é esse? Notem, irmãos, as crianças comiam a Páscoa, claro. Eles viram todo aquele barulho. Eles estavam incluídos como parte do povo do Senhor. Mas alguém pode dizer, mas a criança não vai entender. Tem muito adulto aqui que não entende. Não entende. Mas quando você come a ceia do Senhor, você sente a presença inclusiva de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. Aquela criancinha que vem ali e pega a ceia e pega o pão, ela não entende, mas ela sabe, eu estou indo junto. Posso não saber para onde estamos indo, mas estou indo junto. E quer saber mais? Até as crianças sentem a presença de Deus, porque eu mesmo fui batizado aos 5 anos de idade, aleluia, então eu posso dizer, até as crianças sentem a presença de Deus. Num culto em que papai pregava a palavra, e não havia lugar para tanta gente, as mães colocaram as crianças em volta de papai no púlpito, e ele pregando, ouvia que um bebê daqueles chorava, ele pensou, eu devo ter pisado a criança, e ficou preocupado, não sabia de quem era, pega o bebê no colo, o bebê está falando em línguas estranhas, ele põe o microfone para a igreja ouvir. Então eu quero te dizer, aquela criança que vem, ela não entende teologicamente, ela não saberia falar nada, mas ela percebe, essas pessoas estão indo para algum lugar, eu faço parte disso, e ela sente a presença de Deus. E agora diz assim, ó, quando as crianças perguntarem, quando os filhos perguntarem, que culto é esse? Então direis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou.
Eu não sei como você vê isso. Já li tantas vezes essa história. Mas quando eu leio isso, sabe o que eu penso? Que a criança, ela comeu a erva amarga, ela comeu o cordeiro, comeu o pão ázimo, não entendeu nada, no outro ano de novo, mas chega um momento que a criança entende, ela chama o pai e fala assim: pai, por que todo ano nós comemos esse cordeiro? Por que eu tenho que comer esse mato ruim? E esse pão duro, batumado? Por quê? Eu creio, irmãos, veja se no seu coração você concorda comigo, que esse pai pegava a criança e falava: eu vou contar uma história para você. A história mais linda que existe. A história do dia que Deus libertou as nossas casas. Há 400 anos, seus avós, seu tetravós e seu pai, nós éramos todos escravos. Deus passou na nossa terra e Ele nos libertou. E Ele instituiu essa festa, esse memorial, esse rito. Já pensou que dia feliz? Contudo, olhe só, esse pão era um pão sem fermento, porque diferente do que acontece hoje, em que a irmã vai fazer pão, eu sei porque a Auriana, antes que nossos filhos tivessem crescido, ela pedia para eu ir à padaria. Inês vai lá, pega 40 gramas de fermento biológico, eu já ainda lembro o nome. Minha mãe usava fermento Fleischmann ou fermento Royal numas latinhas assim. Nesse tempo não era assim. Aquela dona de casa que pela primeira vez ia fazer um pão, ela misturava os ingredientes, mas não tinha fermento. Ela amassava aquela massa, e quando ela ia colocar no forno, ela separava um pedaço da massa e guardava aquela massa, e fazia aquele pão com aquela massa que estava ali. Ficava uma massa batumada, a gente diz, uma massa que não cresce, não é um pão bonito, nem é muito agradável. Mas no dia seguinte, quando essa mulher ia fazer um outro pão, agora ela tinha uma massa velha, diga massa velha. Mais uma vez, para você nunca esquecer, massa velha. Essa massa que ficou guardada, as enzimas quebraram o amido do trigo, e nesse processo liberaram alcoóis, gás carbônico, e como é uma massa, ficou preso ali dentro, não tem por onde sair. Ela pegava essa massa velha, colocava na massa nova, misturava tudo, aquilo ia dando bolha, bolha, bolha. O pão ia ficando macio, colocava na forma, e no processo de cocção, o gás carbônico, os alcoóis eram todos consumidos. Não faz mal nenhum para a saúde então, o que sobra é um pão levezinho, crescido, palatável, cheiroso. Não dá vontade de comer uma fatia com margarina? Porque aquele pão agora cresceu, está bonito, marronzinho. Notaram? Era assim que elas faziam. Mas a Bíblia diz que naquela madrugada, como morreu o filho de Faraó, ele expulsou Israel. E as mulheres não tiveram tempo de ver o pão crescer. Então você viu a leitura, elas pegaram essa massa, colocaram num lençol e saíram correndo. Você vai lembrar dessa parte? E o Senhor falou todo ano: vocês vão parar nessa data e vão comer o cordeiro, as ervas amargosas e os pães ázimos. Venha uma última vez para 1 Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Me parece que também está no painel. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. A fornicação é a relação sexual entre pessoas não casadas. Diz assim: tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Esse é um outro tema que eu não vou entrar. Diz assim: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal
ação. Versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, olha a história do pão de novo, faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que é o fermento velho? A massa velha. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Olha o que Deus está dizendo, duas coisas. Primeiro, agora esse mês é o primeiro mês do ano de vocês, porque a vida de fato começa quando eu vos liberto. Esse é o ponto 1. 2, agora vocês são uma massa nova. Massa nova. Eu creio que alguém aqui já teve a experiência de convidar alguém para vir ao culto, e você disse, eu gostaria que você fosse a um culto, nosso, é tão lindo, maravilhoso, e ele falou assim, para quê? O que eu vou fazer lá? Não pode isso, não pode aquilo, não pode. E talvez olhando para mim aqui, alguém já pensou, não pode. E quer saber, muita gente do mundo acha que nós não temos alegria. Muita gente acha, porque nós não fazemos isso, eu não vou dizer, porque não precisa. Eles acham que nós não temos alegria. E o apóstolo Paulo diz, devemos fazer festa, mas não com a massa velha. Irmãos, quase todos nós já notamos que temos em algum lugar escondidinho uma massa velha. E quando nós queremos nos alegrar, nós pegamos a massa velha. Qual que é essa massa? A massa do tempo que nós éramos do mundo. E queremos misturar na massa nova. E queremos nos alegrar na vida velha. E o Senhor está dizendo, façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmãos, olha só a encruzilhada a qual nós chegamos. Quando estamos mal na fé, estamos ruim de oração, estamos ruim de culto, estamos ruim de leitura da palavra de Deus, nós queremos pegar massa velha. Mas agora, hoje, nesse culto, eu estava ali ajoelhado e perto de mim tinha um moço ajoelhado. Não tinha nenhuma massa velha perto dele. Não tinha nada do mundo. Eu fiquei tocado. O moço estava ajoelhado, vibrando da presença do Espírito Santo. Chorando, falando novas línguas, porque o Espírito Santo veio sobre ele. Eu quero perguntar, igreja querida, alguma vez você já foi tão cheio do Espírito Santo que parece que nada mais importa? Há alguém aqui além de mim sendo assim? Alguma pessoa? Parece que não interessam as dívidas, não interessam se vamos ser curados ou não, se vai dar certo aquele negócio ou não, se aquele rapaz quer namorar mesmo ou não quer, nada mais importa. Uma alegria, ela enche o nosso coração. E notem, queridos irmãos, quando nós misturamos massa velha na massa nova, nós nos alegramos. Mas depois, quando vamos orar, quando vamos dormir, vem um arrependimento e pensamos, por que eu fui lá pegar aquela massa velha? Eu não devia ter ido lá. O que eu fui fazer lá? Eu não faço mais parte daquilo. Eu até já comi as ervas amargosas, para eu não esquecer o que eu tinha que ir lá. Eu não quero mais voltar lá. Nessa noite, a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, está segredando aos corações. Você não precisa mais voltar lá. Você não precisa mais. Nós vamos conseguir fazer festa com os ázimos da sinceridade e da verdade. Pode notar, quando o Espírito enche o nosso coração, quando a palavra enche o nosso coração, nós nos alegramos, nós dançamos, choramos, pulamos,
Pode notar que até ofertamos mais generosamente, já reparou? Nós não ligamos mais para nada. E quer saber o quê? Quando chegamos em casa e deitamos, parece que a nossa alma está tão leve, o nosso coração está tão bem. E é como se Deus ainda estivesse, aleluia, de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, lado a lado da nossa cama, dizendo: agora você é meu. Você é meu. Não tem mais massa velha misturada aí. Aleluia. Por que Deus fala essas coisas? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer que caminhemos para frente. Hoje nós estamos diante da ceia do Senhor. E a palavra outra vez é: coma, mas não como quem vai ficar aqui, porque nós não ficaremos aqui, amém, queridos? Nós estamos de passagem, amém? Alguém ficará aqui? Não, quando o Senhor Jesus vier, nós subiremos todos, irmãos, amém? Subiremos todos. Então, não volte a pegar aquela massa velha. Eu gostaria de orar, assim como estamos. Olhe só um pouco para cá. Quando pensava sobre uma massa velha, não é para você levantar a sua mão, por favor, nem para você dizer em voz alta, mas o que foi que o Espírito Santo revelou ao seu coração? Que coisas da vida antiga você ainda está querendo trazer para misturar com a vida nova? Se hoje você quiser se despedir da massa velha, essa é uma noite maravilhosa. Nós podemos orar, aleluia. Quem que toca uma canção? Alguém que pode tocar uma canção? Aleluia. Quem sabe a pastora? Então vem cá, pastora. A Brenda está aqui, Brenda? Vem cá, meu bem. Nós podemos cantar uma canção, pastor Elinai? Nós vamos cantar uma canção. E durante esta canção eu gostaria de convidar você. Deixa o Espírito Santo iluminar seu coração. E aonde tiver massa velha, fala: Senhor, limpa mesmo, tira mesmo, porque eu não quero mais isso para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu chorei quando eu senti algo diferente envolveu minha mente como eu nunca vi. Foi Jesus que me abraçou.
Aleluia! Vamos orar então. Incline sua cabeça gentilmente. Pai Celestial, sabemos que a obra que o Senhor operou na nossa vida, ela é perfeita, ela é completa, e há alegria no Senhor. A verdade é que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas nosso Pai, às vezes em dia de tribulação, de provação, de deserto, ficamos tentados em trazer massa velha para a massa nova, coisas da vida velha para a vida nova. Ó Deus, e agora ouvindo a Tua palavra, muitas pessoas aqui estão tomando uma decisão, que tem aspectos da vida velha que não querem mais, que vão confiar inteiramente no Senhor, que a sua graça será suficiente, que o seu Espírito será bastante. Ó Deus, eu peço ajuda do Teu Espírito para este irmão, para esta irmã. Ó Deus, para que a nova vida seja vida de vitória, vida de vigor. Abençoe Teu povo, Pai, com paz. Abençoe com alegria e com salvação. Nós oramos assim, Senhor, para o nosso bem, para o bem da igreja e para o louvor de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Elenay. Obrigado, igreja, pelo vosso tempo. O Senhor vos abençoe. Aleluia. Palavra maravilhosa da parte do Senhor. Que eu e você possamos ser uma massa nova, sem fermento velho. Aleluia. Quero convidar o Ministério da Santa Ceia a estar a postos. E, amada igreja, a abrir comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 55 e o verso 1. Isaías 55, verso 1. Tem um livro que se chama O Vinho Novo é Melhor. E esse irmão estava num período de jejum, jejuando alguns dias. O propósito dele era jejuar 21 dias. E quando ele estava no 14º dia, ele estava passando muito mal. E ele começou a clamar ao Senhor, dizendo que ele não estava suportando aquilo, que ele ia desfalecer. E ele teve a visão quando um anjo vinha com um chifre muito grande e colocava na boca dele, e dentro desse chifre tinha muito alimento, e esse alimento entrava pela sua boca, era saboroso e saciou a sua fome, e ele foi alimentado e teve vigor para concluir todo o jejum. O que fica bem claro nesse testemunho do nosso irmão é que ele comeu uma comida espiritual. E hoje, o que o Pai tem para você é um alimento espiritual. Você vai comer o pão, mas é um alimento espiritual. Você vai beber do cálice, mas é uma bebida espiritual. Isaías 55:1 diz: a todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento, sem custo. O Senhor está dizendo: venha comer e é de graça, venha beber e é de graça. Uma das passagens que mais me impressiona quando se trata do povo peregrinando no deserto, a rocha que os seguia. A Bíblia diz que a rocha seguia o povo. Aonde o povo ia, eles paravam para fazer o acampamento. Pode procurar, porque a rocha está ali. E da rocha vertia a água. E Moisés, quando vai falar com a rocha, para a rocha verter a água, ele está num momento de ira,
ele está irado. E ao invés dele falar com a rocha, ele bate na rocha. E não era para ele bater. Por esse pecado ele não entrou na terra prometida, porque ele bateu na rocha. E qual é o problema de bater na rocha? É que a rocha era o próprio Cristo. Aquela rocha era o próprio Cristo que acompanhava o seu povo. Então aquele ato dele bater na rocha foi um ato profético. E quando Jesus está na cruz do Calvário pendurado, ao invés dele simplesmente verter a água, um soldado transpassa com uma lança, e a água saiu do seu interior. Mas Isaías, 700 anos antes do Cristo, ele diz: todos os que têm sede, vinde às águas cristalinas. Ou seja, venha beber das águas purificadoras. E ele não se contenta, ele diz: venha e beba leite, venha e beba vinho, sem custo. Chalamam choromanagassúria. Há um manjar preparado para você, e você deve se alimentar nessa noite. Verso 2 declara: por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? As pessoas aí fora no mundo trabalham, lutam para construir, para comprar, para passear, e nunca estão satisfeitas, nunca estão plenas. Ouvi-me com toda a atenção e comei o que é bom, e a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Aleluia! Você vai comer deste alimento espiritual e você será revigorado, a tua fé será restaurada, as tuas forças serão renovadas. Creia, hoje o Deus eterno está dizendo: venha e beba, venha e coma, escutai-me e vinde a mim, ouvi-me, e à vez de viver, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Esta ceia é a tua aliança com o Deus vivo. E porque você participa da ceia do Senhor, você tem aliança com o Eterno, e as promessas que foram liberadas sobre a vida de Davi vêm ao teu encontro. As graças que eram para Davi vêm ao teu encontro, porque você faz parte da aliança de Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti por causa de Yahvé teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. É hoje o dia de você dizer: eu vou comer, eu vou beber desta aliança com Yahvé, eu vou beber dessa bebida espiritual que o meu Pai me oferece. Chalamam choromanagashúria. Os judeus se perderam no seu discurso, se perderam na sua teologia, se perderam na sua rebelião, e nós que nem povo era, o encontramos, aquele a quem o esplendor do Senhor reflete, o Santo de Israel, o pão vivo que desceu do céu, o vinho que traz alegria ao nosso coração, o leite que traz vigor aos nossos anos. Ah, meu amado irmão, os teus ossos são sarados.
Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Hoje, teu Deus está dizendo: venha, eu tenho pão para você, eu vou saciar você. Tem pessoas tristes aí fora, vivendo em depressão, em frustração, em vazio, e o Senhor está dizendo: eu vou te dar um alimento que vai saciar a tua alma, eu vou te dar uma bebida que vai preencher o teu coração. Diga a eles que venham, não importa o seu pecado, a sua transgressão, diga que venham, porque o Pai vai perdoar de bom grado. O teu Deus vai perdoar o pecado do teu irmão, o pecado do teu familiar, do teu amigo, de bom grado. Mas venha e coma, mas venha e beba. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. No início ele diz: você trabalha e gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é alimento. O que ele está dizendo é: você está preocupado com as coisas terrenais, você está preocupado com as coisas passageiras, mas o alimento que eu estou te oferecendo é um alimento mais elevado. A bebida que eu ofereço para você é uma bebida mais elevada, porque eu quero te levar a caminhos mais elevados, eu quero te levar a pensamentos mais elevados. Não esteja preso a pensamentos mundanos e pecaminosos que te prendem nesta vida, mas permita que este alimento ilumine os olhos do teu entendimento e você possa ver o que está reservado para aquele que tem aliança com o Deus vivo. Verso 9, mais uma vez: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus tem para você é muito mais elevado, meu amado irmão. Aonde você está gastando o teu tempo, aonde você está gastando as tuas forças, aonde você está gastando a tua energia, gasta teu tempo buscando ao Senhor, gasta o teu tempo buscando a presença do Senhor, gasta teu tempo meditando na palavra do Senhor. Quando fala de pão, está falando do Verbo encarnado. Quando fala do Cristo, está falando de vida e vida com abundância. Ele é a própria palavra. Gaste tempo meditando na Escritura, gaste tempo meditando na palavra do Senhor, e você receberá pensamentos mais elevados, você receberá caminhos mais elevados, e você terá um propósito claro para a tua história, para a tua vida. Verso 10: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. A palavra que o Senhor enviou é o próprio Verbo, o próprio Cristo. E o que você vai comer hoje é a carne do Cristo. O que você vai beber hoje é o sangue do Cristo. E ela não voltará vazia, ela fará aquilo para a qual foi enviada.
ela trará para você vigor espiritual, trará para você vigor físico, renovará as tuas forças, restaurará a tua visão, restaurará os teus dons, potencializará você, porque você não está simplesmente num rito, você está se alimentando de um alimento espiritual. Coloque-se de pé, amada igreja. Chalanto Ramanagashúria. Estenda a sua mão para cá, querido. Maravilhoso Deus e Pai, que os teus filhos possam perceber que estão bebendo de uma bebida espiritual, que estão se alimentando de um alimento espiritual, e possam ter as suas forças revigoradas, possam ter a sua fé revigorada, possam ter os seus dons e talentos potencializados, e que toda obra maldita das trevas seja destruída. Deus, Criador dos céus e da terra, quando os teus filhos comerem e beberem, Senhor, sejam restaurados, sejam renovados, sejam avivados, em o nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Enquanto o ministério adora ao Senhor, você vai receber o pão e vai segurar em sua mão, vai receber o cálice, segura em sua mão.
Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. A palavra do Senhor diz: esperai uns pelos outros. Isso trata de você ter paciência com aquele que ainda não está pleno em Cristo. Às vezes teu familiar, teu parente, que está servindo ao Senhor, mas ainda tem coisa errada na sua vida, ainda tem fermento velho misturado, não é uma massa nova por completo. E às vezes nós queremos impedir aquele que está doente de comer. E alguns chegam a dizer: que adianta você ir na igreja? Que adianta você ir dessa maneira à casa do Senhor? Entenda da seguinte maneira: quando você tem alguém doente, você não diz para ela: coma, você precisa comer, beba, você precisa beber. Olha para aquele teu parente, para aquele teu amigo que está todo errado, diga para ele: vamos para a igreja. E talvez ele diga: mas está cheio de coisa errada na minha vida. Não importa, vamos lá, o Pai vai te dar de comer, é de graça. O Pai vai te dar de beber, é de graça. E mais, Ele vai te perdoar e vai te sarar. E talvez Ele vai vir e a mudança vai ser tão pequenininha, Ele vai dizer: parece que não adiantou. E talvez até você pense: parece que não adiantou. Não importa, diga para Ele: continua, vamos lá de novo, porque você vai comer e você receberá nova vida. E você receberá nova vida, e você receberá nova vida, e a morte que está em ti será expelida, o mal que está em você será expelido, e você será curado, e você será restaurado, e você será regenerado. Você vai comer desse pão, lembrando, você não é o juiz, você imita o Cristo. E quando você imita o Cristo, você ama o outro, e você está disposto a morrer para que o outro receba vida. Você está disposto a ser castigado para que o outro receba paz. Você não aponta o dedo, mas você aponta a cruz de Cristo e diz: ei, alguém pagou pelos nossos pecados. Você não precisa ser escravo de Satanás, você não precisa ser escravo do mal. A luz veio para te dar vida, e vida com abundância. Participe do corpo. Xereman choromanagashúria. Cheremas turimancheri. Chalamasori manaragas. Comece a receber vigor espiritual. Comece a receber vigor espiritual. Comece a receber a tua cura. Comece a receber a tua restauração. Comece a receber a tua regeneração. Comece a receber a nova vida que há em Cristo Jesus. Seja curado, seja liberto, seja sarado. Ele candie suria manchoria lavaniare, betui kendei di alamandore salavadagas, ele salarabanalavanagasani. Nova vida entra, telebenegas salamanas. Novidade de vida entra.
O pecado não tem domínio sobre você. Satanás não tem domínio sobre a tua vida. Receba novo vigor, receba fortaleza espiritual, receba ousadia. O Senhor Jesus falou para Caim: o pecado está à tua porta, compete a você dominá-lo. Ou seja, você pode manter a porta fechada e não deixar o pecado entrar. Você não precisa deixar o pecado entrar na tua vida, você pode rejeitar ele. Era isso que Deus estava falando para Caim. E o Senhor Jesus declarou: o pecado não terá domínio sobre vós. Toda vez que você estiver olhando alguém expulsando um demônio de uma pessoa, você vai ouvir ela dizer: o sangue de Jesus tem poder. Mas isso é normal. O sangue de Jesus tem poder. Por que que quem está expulsando o demônio fala para Satanás: o sangue de Jesus tem poder? Porque o sangue de Jesus comprou toda a humanidade. Toda, não é uma pessoa, é todos os homens, todas as mulheres foram compradas pelo sangue de Jesus. E alguém, na ousadia do Espírito, chega para Satanás e diz: sai daqui. E aqui está a prova de que essa pessoa não te pertence. Há poder no sangue de Jesus. Aqui está a escritura de propriedade. Sai dele. Levanta o cálice. Não é que alguém está dizendo: o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Você vai beber do sangue do Cristo. O que significa? Você é propriedade dele. E Satanás não tem poder na tua vida. Espírito de ciúme não tem poder na tua vida. Espírito de imoralidade sexual não tem poder na tua vida. Espírito de discórdia não tem poder na tua vida. Nenhum espírito maligno tem poder na tua vida. Porque você é propriedade do Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Beba do cálice, meu irmão. Seja purificado, seja santificado, seja livre. Toda corrente se quebra, todo embaraço se corta. Livre para crescer na graça, livre para crescer no conhecimento. Levanta as tuas mãos para os céus, enquanto o ministério vai estar adorando ao Senhor. Deixa essa nova vida inundar a tua vida. Deixa essa nova vida transbordar em você. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer.
Dá forte o teu aplauso ao Senhor. Louvado seja o Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, neste momento nós vamos estar realizando as ofertas. Você estará entregando os seus dízimos. Se você precisa passar o cartão, pastor André está ali atrás na recepção. Você que tem se comprometido com as ofertas alçadas, em favor do templo, em favor do ônibus, em favor de pôr mais uma alma, conforme Deus tem movido no teu coração. E lembrando disso, nós podemos dar porque queremos que Deus nos prospere, podemos ofertar porque queremos que Ele abençoe a nossa sementeira, mas a palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Ama. Então tem algumas pessoas que Deus tem compromisso com elas, porque elas têm compromisso com o Senhor. Mas tem pessoas que amam ao Senhor e vêm com alegria ofertar, dizimar, contribuir para a casa do Senhor. Essas pessoas o Senhor ama. Percebeu a diferença? Agora eu pergunto para você, se você vai favorecer alguém, ajudar alguém, quem que você ajuda com mais facilidade? Quem você gosta, um companheiro de trabalho ou quem você ama? Entendeu? Então quando você vier trazer a tua oferta, o teu dízimo, traga com alegria, porque o Senhor ama aquele que traz com alegria o seu dízimo e a sua oferta. Enquanto o ministério adora ao Senhor, você vai trazer com alegria os teus dízimos e as tuas ofertas.
Continua ou se eu continuo? Em Cristo achei a liberdade. Um grande amigo, sim. Ser um mundo de pecado. Jesus é tudo pra mim. Deixei o mundo de pecado. Jesus é tudo pra mim, pra mim, pra mim. Deixei o mundo de pecado. Jesus é tudo, Se Jesus é tudo pra você, querido, erga as suas mãos. Aleluia, aleluia. Deixei o mundo de pecado. Jesus é tudo, 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 tudo que eu preciso, tudo que eu almejo, tudo que eu espero ter. Jesus é tudo pra mim. Aleluia! Com muita alegria, estenda a sua mão para cá e vamos apresentar ao Senhor os dízimos, as ofertas alçadas. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a tua igreja traz diante de ti os seus dízimos, as suas ofertas alçadas. E Pai, eu peço que a tua palavra venha de encontro à tua igreja. Opera milagre nas finanças, traz riqueza, traz prosperidade ao teu povo, abre portas de negócio, abre caminhos de negócio, traz, Senhor, agilidade, Senhor, retira toda morosidade, repreende o devorador, o migrador, o destruidor, repreende todo o espírito de embaraço, e a tua bênção repouse sobre as finanças dos teus filhos. Abençoa a despensa, a mesa, Pai, que quando os teus filhos estejam à mesa, haja paz, haja alegria, estejam satisfeitos, Senhor, em o nome de Jesus. A tua alegria, Pai, guarda e protege a casa, o carro, o trabalho, os bens dos teus filhos, protege e livra de todo mal, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Declaramos riqueza e prosperidade à tua igreja, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amada igreja, lembrando que nessa semana teremos culto terça-feira e quarta-feira às 19h30. Sábado e domingo cultos normais. No domingo, lembrando que temos um culto extra na parte da tarde às 16 horas. Se você puder vir pela manhã ou pela tarde, você nos ajuda. Hoje pela manhã tínhamos bastante irmãos e à tarde também, mas à noite sempre acaba tendo um pouquinho mais de gente, então se você puder nos ajudar, a gente agradece. Amém, queridos? Quem está contente com a visita do pastor Enéas aqui? Amém? Glória ao nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Oriana. E também lembrando os irmãos que próximo domingo será o último domingo com o apóstolo conosco. Estará de mudança, fora essa terça, na próxima, para os Estados Unidos. Vai estar plantando lá a igreja Filadélfia, em Jacksonville. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Eu não sei o que a irmã Roberta preparou hoje com a equipe, irmã Roberta. Creme de milho? E é bom, hein? Então não vá para casa sem comer um creme de milho. Isso, tem uma cesta que o Ministério do Teatro está fazendo, custa apenas R$2 o númerozinho. Quem que vai estar vendendo hoje? É a irmã Angélica, né? Está com a mãozinha erguida, ela vai estar vendendo. Se você comprar, vai ajudar. Uma cesta bem bonita, bem caprichada mesmo, apenas R$2 e você ajuda o Ministério do Teatro. Eu vou pedir para os irmãos que fiquem sempre com a sua máscara, tá bem, queridos? E quando sair, já procure ir direto para o seu carro para não causar tumulto,
para nós estar mais de acordo com a lei. Vamos dar um brado de vitória com toda a nossa força, e você que precisa de oração, o apóstolo estará ali naquela primeira salinha à nossa esquerda. Quem vive ao seu nome e ao povo de Deus, vitória!